Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Mestre Mário chegando com um aulão específico para o concurso do TJ de São Paulo. Nele há a resolução de questões retiradas das provas aplicadas no último mês pela VUNESP. Aqui na descrição do vídeo há também o link do nosso site, cienciaexata.com. Lá você encontra cursos de português e também um curso exclusivo para o concurso do TJ de São Paulo. E vamos à nossa aula de hoje. A partir da leitura, é correto concluir que o pensamento do garoto no último quadro expressa. Então, a gente precisa fazer a leitura, nós precisamos de ter a conclusão lá no último quadro. O que ela expressa? Vamos voltar aqui, então, à tirinha. Então, você vai observar, tem tirinha, linguagem verbal e também linguagem não verbal. Então, observe aqui, quem está falando neste momento? Aqui é o pai. Quando eu era criança, minha mãe me levava a uma velha loja de departamentos bem grande. No centro, eu adorava ficar andando de escada rolante. Então, eles estão aqui em um momento posterior ao ocorrido aqui. As escadas rolantes de lá tinham degraus de madeira e costumavam estalar. Novamente, o pai está falando. Algumas escadas eram bem estreitas, só tinham espaço para uma pessoa. E aquelas escadas rolantes tinham bem mais personalidade do que essas de metal polido. Novamente, o pai falando. Então, o pai está passeando com o filho e fazendo um relato da sua época de infância. Aí aqui você já tem de observar o que o garoto pensou. Então, é este quadrinho que importa. Tremo só de pensar que minhas experiências atuais um dia podem se tornar o quê? Histórias sem sentido. O que o garoto pensou acerca da história que o pai falou? Que é uma história sem sentido, que não tem valor. Então, nós podemos concluir que no último quadrinho, o pensamento do garoto expressa a percepção de que o pai não entende de escadas rolantes mais modernas. Nada disso. A percepção dele que é uma história sem sentido. O seu tédio por ir a uma loja de departamentos com o pai no centro da cidade? Também não. O medo de não conseguir compreender as experiências da vida do pai? Em momento nenhum ele teve medo. Ele já fez um julgamento aqui. Ele disse que para ele era uma história sem sentido. A sua incompreensão sobre o valor de uma memória afetiva do pai. Você observa que ele não compreendeu esta memória afetiva do pai. Corretíssima aqui. Alternativa D. Então, observe aqui. 3 quadrinhos, o pai contando, fazendo o relato de quando era uma criança, que ele ia à loja de departamentos com a mãe dele. E o filho não conseguiu compreender, para ele foi simplesmente uma história sem sentido. Então, a incompreensão sobre o valor de uma memória afetiva do pai. A sua irritação, o filho não está irritado ao ver que o pai não valoriza as experiências atuais do filho. Pelo contrário, o filho que não valoriza as experiências do pai, o pai traz todo um relato e o filho não dá importância a isso. Ele não compreende. A preposição em destaque expressa sentido de lugar em. Então, é importante você observar, preposição é uma palavra invariável utilizada para ligar os termos. Ela vai expressar sentido de lugar em qual alternativa. Então, aqui nós temos a preposição de. As preposições podem ser essenciais ou acidentais. Essenciais são aquelas que sempre são preposições a, de, em. Então, nós já sabemos aqui, o de é uma preposição essencial. Preposição acidental foi por um acidente. Em determinado momento, ela pode exercer, ela vai ter a função de preposição. Por exemplo, como, segundo, senão. Então, elas são conjunções, né? Quando a gente observa a conjunção como ou então segundo, mas em determinada ocasião pode também ser uma preposição. Agora, vai expressar sentido de lugar onde? O cara concursando
vai fazer concurso recente, vai fazer algum concurso em breve, lembre-se disso. Tem preposição, tem conjunção, você vai observar o sentido que essas palavras estabelecem. Então, sentido de lugar, departamentos, pode ser lugar? Pode. Mas aqui, escada rolante? Pode também. E de lá? Lá eu já sei que é o quê? Aqui, lá, acolá, vai exercer o melhor. É o quê? É um advérbio de lugar. Então, será que a alternativa C está correta? É o que a gente vai ver agora. Minha mãe me levava a uma velha loja de departamentos. Então, quando eu falo loja de departamento, loja de roupa, de material de construção, eu já sei que aqui está se referindo a quê? A um segmento. Eu adorava ficar andando de escada rolante. Então, quem anda de, por exemplo, eu posso falar, anda de carro, de ônibus, de trem. Então, aqui eu já vi que é o quê? O meio pelo qual esta pessoa andava. As escadas rolantes de lá, as escadas rolantes daqui, acolá, ali. Então, eu já sei. Tudo aqui é um lugar, não é isso? Então, eu já sei que neste caso aqui, a alternativa C está correta. Por quê? Neste caso, eu tenho aqui o advérbio de lugar, lá. Então, você observa o que vem antes e o que vem depois também da preposição. Aquelas escadas rolantes tinham bem mais personalidade do que essas de metal. Então, as escadas de metal, de madeira, aqui é o que? O material do qual é constituída a escada. Então, o material do qual a escada é feita. Tremo só de pensar. Primeiro eu penso, depois eu tremo. Relação de causa, então descarto também. Então, fácil, não muito complexa a questão. Preposição assunto que eu acho um pouco mais puxado também. A VUNESP não cobra muito, nem todas as suas provas, a preposição. Mas aqui ficou mais fácil para você compreender, por quê? Lugar, lá. Então, já facilitou bastante por isso. A frase do segundo quadro está reescrita, vamos já observar também, ela está reescrita em concordância com o sentido original e com a norma padrão em. Então, a frase do segundo quadro, esta daqui. As escadas rolantes de lá tinham degraus de madeira e, então, e aqui ideia de adição, costumavam estalar, chiar e ranger. Quando a gente já volta aqui, nós precisamos de reescrever esta frase de maneira correta. E não pode mudar o sentido e nem não estar de acordo com a norma padrão. Nas escadas rolantes de lá haviam, então, caro concursando, verbo haver já substitua pelo verbo existir. Nas escadas rolantes de lá existiam degraus. Verbo haver no sentido de existir, eu já sei. Ele é o quê? Impessoal. Se ele é impessoal, ele vai ser empregado na terceira pessoa do singular. Aí eu terei o quê? Uma oração sem sujeito. Ah, mestre, mas aqui nas escadas rolantes não seria o sujeito? Nada. Isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Então, oração sem sujeito. O correto aqui seria o quê? Havia. Nas escadas rolantes de lá, existiam degraus de madeira onde costumavam estalar, chiar e ranger. Vamos deixar por enquanto? Nas escadas rolantes de lá, havia degraus de madeira. Existiam aqui, está correto, porque o verbo existir você vai flexionar normalmente. Na sala, havia muitas pessoas. Na sala, existiam muitas pessoas. E agora, nas escadas rolantes de lá, existir, aqui também é do verbo, posso substituir por existir, realizar, acontecer. Então, havia certinho degraus de madeira, os quais costumavam estalar, chiar e ranger. Certinho, eu poderia falar degraus de madeira que costumavam estalar. Então, aqui, a alternativa C está correta. A alternativa B vai interferir um pouco no sentido original por causa deste também pronome relativo, onde o correto aqui seria você usar o que. As escadas rolantes de lá, cujo os degraus, caro concursando,
penso que já saiba, se não anote aí. Depois do pronome relativo cujo eu não uso artigo, o correto seria cujos degraus. As escadas rolantes de lá possuíam degraus de madeira, nos quais, aqui já é interessante você observar, quem possuía as escadas. Então, neste caso aqui é sujeito, já não é mais adjunto, adverbial. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, as escadas possuíam certinho. Nos quais costumavam nada. Por quê? Nos não é, aqui nós vamos colocar em, é a contração em mais os. Então, é igual nos, não é isso? Só que para você usar nos, algum termo tende a exigir a preposição em. Nenhum termo aqui está exigindo a preposição em, então o correto seria os quais costumavam estalar, chiar e ranger, como na alternativa C. Então, está acertando muitas questões? Lembrando que o PDF com toda esta prova já está disponível aqui no nosso curso de português específico para este concurso. A frase do quarto quadro está reescrita de forma correta, mantendo a devida correlação verbal. Então, concursando, assunto um pouco mais puxado, correlação verbal está relacionada à coerência, à clareza da frase. Correto? Então, a coerência, a frase ter clareza. Observe, por exemplo, a alternativa D. Tremi só de pensar que minhas experiências. Então, a gente vai observar, já vamos identificar o primeiro verbo e o segundo aqui. Tremi só de pensar que minhas experiências um dia poderem se tornar histórias sem sentido. Então, a frase aqui, ela não tem coerência, não é uma frase clara, então ela nela não foi mantida a correta, a devida correlação verbal. Então, já identifico o verbo e o primeiro aqui é justamente isso que contempla a correlação verbal. Você observar se o verbo de uma oração está de acordo com o outro, se tem uma relação adequada, correta. Então, tremi, você observa que aparece em todas as alternativas, não é isso? Já vamos aqui descartar a alternativa D. Tremi só de pensar. Eu tremi. Neste caso aqui, eu já sei que é o quê? Um pretérito e agora perfeito ou imperfeito? Pretérito perfeito, ele vai sinalizar o quê? Uma ação finalizada no passado. Tremi. Se eu disser eu tremia, pretérito imperfeito, uma ação que acontecia naquele momento, no passado. Tremi só de pensar que minhas experiências um dia puderam se tornar, nada disso. Quando eu tenho um verbo no pretérito perfeito do indicativo, o outro estará em quê? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, pretérito imperfeito, correlação verbal. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Importante você se lembrar disso daqui. Então, vamos voltar. Esse pretérito imperfeito do subjuntivo, você vai se lembrar disso. Isso é a correlação verbal. Observe aqui a alternativa B. Tremi só de pensar que minhas experiências um dia pudessem se tornar histórias sem sentido. Então, alternativa B, devida correlação verbal corretíssima. Tremi só de pensar que minhas experiências um dia puderem se tornar, também não há devida correlação verbal. Tremi só de pensar que minhas experiências um dia teriam podido. Então, apareceu correlação verbal, lembre-se disso, observe aquela frase que está mais clara, que está mais coerente. É correto afirmar que o texto apresenta. O que será que o texto apresenta? Lembrando que no PDF tem o texto, mas aqui também, caso queira, pode parar o vídeo e fazer a leitura do texto do Martin Koebler. Então, é importante. Eu também sugiro que você, para otimizar o seu tempo, faça a leitura do enunciado, compreenda, leia as alternativas e volte ao texto para identificar, buscar a resposta, que seja correta ou não. Então, é correto afirmar que o texto traz dados estatísticos que servem como evidências científicas. Será que ele traz esses dados estatísticos que são
evidências científicas robustas, fortes das mudanças climáticas? Será que ele traz esses dados estatísticos? Observe aqui, cada pessoa a mais aumenta, então vamos pegar só o finalzinho aqui, aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. Então, quais são aqui os fatores que levam à escassez dos recursos biológicos? Perda de biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, escassez de água e alimentos. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. Será que isso daqui já vai reforçar a alternativa A? Nada disso, eu vou descartar a alternativa A, porque ele não traz os dados estatísticos. Cadê as estatísticas? Cadê os números? Não aparecem aqui. Orientações a respeito do consumo sustentável em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Será que traz as orientações? Quando a gente volta aqui ao texto, nós já identificamos aqui onde fala dos Estados Unidos. Segundo a ONG ambientalista, se todos no mundo vivessem como cidadãos dos Estados Unidos, seriam necessários recursos de pelo menos 5 planetas Terra. Então aqui ele cita os Estados Unidos, mas em momento nenhum ele traz essas orientações. Crítica às políticas ambientais de países em desenvolvimento, especialmente no hemisfério sul. Será que ele traz uma crítica às políticas ambientais dos países do hemisfério sul? Aqui está a parte que fala dos países do hemisfério sul, como você pode observar aqui. Sarah Hertog, especialista em populações das Nações Unidas, afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento no hemisfério sul. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Então, em momento nenhum a gente consegue evidenciar aqui as críticas. O texto apresenta a relação entre o grau de desenvolvimento econômico de um país, o grau de desenvolvimento econômico de um país, vamos marcar aqui, e o uso de recursos naturais. Será que ele traz esta relação aqui, que tem a ver o grau de desenvolvimento com o uso dos recursos naturais? Então, observe aqui. Segundo a ONG, se todos no mundo vivessem como os cidadãos, observe que nada de cidadãos dos Estados Unidos, seriam necessários mais recursos, 5 vezes mais recursos do planeta Terra. Já o modo de vida de um cidadão na Nigéria, por exemplo, requereria somente 70% dos recursos anuais do planeta. Então, ele faz essa relação que cita aqui na alternativa D, ele traz a relação entre o grau de desenvolvimento. Os Estados Unidos, nós já sabemos, quanto mais desenvolvido, naquele caso, ele vai consumir mais recursos naturais. Corretíssima. Proposta de resolução, o texto não apresenta proposta. Você que faz dissertação, olha a dissertação. Lá no final, você vai fazer uma proposição. Cadê a proposta? Não tem proposta, então não tem alternativa E. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Então, já vamos aqui. De acordo com as informações do texto. Então, ao invés de lermos todo o mesmo texto, o que nós vamos fazer? Nós vamos às alternativas e voltarmos ao texto. Então, vamos marcar a alternativa correta. A relação entre o aumento da renda e o impulsionamento do consumo de recursos naturais ainda não é clara. Acabamos de ver que ela é clara. Os cidadãos dos Estados Unidos, eles consomem muito mais os recursos do planeta. Então, venho aqui, ela é bem clara. Quanto mais desenvolvido o país, mais ele consome. A falta de distribuição de renda impacta negativamente o meio ambiente com o aumento do consumo e da poluição que disso deriva. Então, a poluição que vem
do consumo. Então, nós podemos falar que está correto aqui, essa falta de distribuição de renda impacta negativamente o meio ambiente. Vou descartar, não é a falta de distribuição de renda. A gente sabe que é o quê? São aqueles países que têm maior qualidade de vida, onde as pessoas possuem, que a renda per capita é maior, nós já sabemos que as pessoas destes países vão consumir mais. Então, não está relacionada à falta de distribuição de renda. O que impacta o meio ambiente com o aumento do consumo e da poluição é justamente o poder aquisitivo das pessoas de determinados países. A diminuição do ritmo de crescimento da população será suficiente para reverter os problemas ambientais em escala global? Será que só isso já vai ser suficiente? É o que a gente vai ver aqui. Observe, especialista em populações das Nações Unidas afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Então, nós já sabemos que, em momento nenhum, só a diminuição do ritmo de crescimento da população será suficiente. Outras ações também precisam acontecer. A desaceleração do crescimento populacional é um erro que ocorre em alguns países e que leva as pessoas a manterem um consumo exacerbado. Nada disso. Descarta também a desaceleração do crescimento, só ela não vai resolver o problema, mas ela também não é um erro. O que a gente sabe, como cita aqui, está relacionado ao consumo, aos recursos per capita. Quanto mais desenvolvido o país, como no caso dos Estados Unidos, a gente já sabe que ele vai consumir mais os recursos do planeta. Os problemas como o desmatamento e a escassez de água tendem a se intensificar com o aumento da população mundial, certinho. Então, à medida que a população aumenta, o desmatamento e a escassez também, olha, observe aqui, esses são os problemas, os recursos exauríveis do planeta. Perda de biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, escassez de água e alimentos. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. Ou seja, a população aumenta, também vão aumentar os problemas com o desmatamento e a escassez de água. Certinho, a alternativa é. O texto mostra que os países mais pobres e em desenvolvimento na África subsaariana e em partes da Ásia. Então, vamos ver aqui onde tem essa passagem. Observe aqui na África subsaariana e em partes da Ásia. Os países mais pobres e em desenvolvimento que deverão ter o maior incremento populacional nas próximas décadas são responsáveis por apenas uma fração das emissões e da utilização dos recursos globais. Portanto, você compreender que não está diretamente relacionado o crescimento populacional com o consumo exacerbado dos recursos do planeta. Então, quando a gente volta aqui à alternativa, e o texto mostra que os países mais pobres usam uma fração mínima, vamos ver aqui, dos recursos globais em razão de terem uma população pequena que ainda deve levar décadas para aumentar. Nada disso, já falei com vocês. Mesmo que aumente esta população, esses países não terão um consumo grande, porque eu já vi o quê? Que o consumo exacerbado aqui está diretamente relacionado também ao poder aquisitivo das pessoas em determinados países. Tem um potencial de crescimento populacional grande pelo fato de usarem apenas uma fração dos recursos globais. Não tem essa relação aqui. Lá está falando que vamos voltar aqui, mesmo que eles tenham um incremento populacional nas próximas décadas,
vão ser responsáveis por apenas uma fração das emissões. Se você pegar a Nigéria, por exemplo, ela vai precisar somente 70% dos recursos, já os Estados Unidos, 5 vezes mais. Então, não é só ter muita população, não. Vai mandar também o poder aquisitivo. Devem usar mais recursos globais para poderem ter condições de manter um crescimento populacional nas próximas décadas. Nada disso. Não é o fato deles usarem os recursos globais que vai fazer com que eles tenham um crescimento populacional nas próximas décadas. Fazem um baixo uso de recursos globais, embora apresentem uma população em crescimento. Só trocou a ordem aqui, olha aqui, maior incremento populacional, população em crescimento, mas eles consumirão apenas uma fração. Então, eu já vi o quê? Fazem um baixo uso de recursos globais, embora apresentem uma população em crescimento. Não adianta ter uma população grande, mas se não tem dinheiro, por exemplo, e a gente sabe que essa renda per capita são os recursos que a população tem, eles vão consumir mais. Apresentam a taxa de uso de recursos naturais e uma taxa de crescimento populacional equivalentes. Nada disso. Nós já vimos aqui que, mesmo que eles tenham um aumento populacional, eles vão ser responsáveis por apenas uma fração das emissões. Então, eles vão continuar consumindo pouco, mesmo que tenham um crescimento populacional. No primeiro parágrafo, o vocábulo exauríveis significa, e agora aí você vai falar, será que é esgotáveis, renováveis? Caro concursando, quer ampliar o seu vocabulário? Pratique a leitura, resolva muitas questões, principalmente de interpretação de texto. E uma dica, não observe somente a palavra não. Vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Observe aqui. Cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. Então, se é exaurível, é o quê? É algo esgotável. Então, as pessoas vão usando os recursos esgotáveis, por exemplo, a água, os alimentos também, as florestas por causa do desmatamento para plantar alimentos, aí vai também aumentar o desmatamento. Então, exaurível é o mesmo que esgotável. Nada de renovável, energia renovável, a fotovoltaica, a eólica, por exemplo, sustentável, substituíveis e divisíveis também não. Exauríveis, esgotáveis. No trecho, tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. O termo destacado exprime circunstância de que. Será que é tempo? E pode ser substituído por diariamente, constantemente? Modo, afirmação, intensidade, dúvida por eventualmente, demasiadamente e certamente é o que a gente vai ver agora. Primeiro ponto, esta questão ela está contemplando advérbio. Advérbios são as palavras que modificam o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhes circunstâncias, que seja de modo, lugar, tempo, dúvida, negação, intensidade, também muito cobrado. Primeira coisa, preciso saber continuadamente. Tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes que aumentam continuadamente. A palavra terminada em mente, é um advérbio de modo. Nem todas. Será que diariamente é advérbio de modo? Não, advérbio de tempo. Então, você precisa observar o sentido, a circunstância da palavra. Primeiro ponto, vamos fazer a pergunta com como. Como tudo isso é exacerbado pelos nossos números enormes. Então, como isso aumenta de forma contínua ou continuadamente? Para você identificar se é um advérbio de modo, faça a pergunta com como. Da mesma forma, se for tempo, faça a pergunta com quando. Se for
por exemplo, lugar que não aparece aqui, com onde. Então, como esses números aumentam continuadamente de modo contínuo, então eu já sei que vai expressar uma circunstância de modo. Aí vamos substituir por constantemente, que aumentam constantemente, continuadamente, ok? Tempo, podendo ser substituído por diariamente, nada disso. Afirmação, falei ainda há pouco aqui, palavra terminada em mente, mas é um advérbio de afirmação. Você irá à festa? Certamente. Eu afirmei que sim. Intensidade, ela é linda, ela é muito linda. Aí você vai observar uma intensidade. Ela é demasiadamente linda. Dúvida, talvez, eventualmente, descarto também. Alternativa é. Então, concursando, está gostando da aula? Acesse o nosso site e venha fazer parte da turma CIEX, concurso específico para o concurso do TJ de São Paulo. No trecho, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Só isso daqui é suficiente, caro concursando? Não. Você precisa voltar para ver a expressão. Esses problemas é a que ela se refere. Então, vamos voltar aqui ao texto. Sarah Hertog, especialista em populações, afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento. No entanto, ela considera um erro esperar que a desaceleração do crescimento populacional possa ser a única solução para esses problemas. Para quais problemas aqui? Então, eu preciso identificar neste parágrafo quais são os problemas. Afirmou que não é difícil atribuir o consumo não sustentável e os hábitos de produção à explosão populacional, especialmente nos países em desenvolvimento no hemisfério sul. Quais são os problemas? O consumo não sustentável e os hábitos de produção. É o que a gente vai voltar aqui. Então, nós já vimos que esses problemas estão se referindo a quê? Ao consumo não sustentável e os hábitos de produção. Primeira coisa aqui, esses é um elemento coesivo anafórico, anáfora, aquilo que vem antes. Então, esses dois S's aqui são os mesmos dois S's de passado. Então, ele está se referindo a algo que foi dito anteriormente, que é o consumo não sustentável e os hábitos de produção. Desaceleração do crescimento populacional são esses problemas, então precisa ser mais de um. Países em desenvolvimento é um problema? Não. Explosão populacional? Um só também. E lá eu já vi que esses problemas, dois. Recursos biológicos exauríveis, nada disso. Os problemas são o consumo não sustentável e os hábitos de produção. Cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos exauríveis do planeta. O trecho em destaque poderia ser substituído em concordância com a norma padrão de regência verbal. Mestre, dica para regência verbal. Ler bastante, observando-se a regência do verbo, a transitividade do verbo. Será que é um verbo transitivo direto? Ele é verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Qual é a preposição exigida pelo verbo colaborar, por exemplo? Então, cada pessoa a mais aumenta o desgaste dos recursos biológicos. Então, ele aumenta o quê? Verbo transitivo direto. O desgaste aqui é o complemento verbal, um objeto direto. E agora, ele colabora ao desgaste? Não, ele colabora. Será que a regência aqui está correta? Então, cada pessoa a mais colabora ao desgaste. Não, concursando. Por quê? Quem colabora, colabora com alguma coisa. Ele colabora com o desgaste. Então, a regência está equivocada aqui. Favorece ao desgaste. Ele favorece, quem favorece, verbo transitivo direto. Quem favorece, favorece
alguma coisa. Então, ele favorece o desgaste. Adiciona para o desgaste. Ele adiciona as pessoas ao grupo. Então, adiciona verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não usarei o quê? A preposição. Verbo transitivo direto não tem preposição. Intensifica a cobrança. Verbo transitivo direto, caro concursando. Se é verbo transitivo direto, já sei também. Com verbo transitivo direto, eu não uso preposição. Então, restou a alternativa é, ele contribui. Quem contribui, contribui com o desgaste ou contribui para o desgaste. Quem contribui, contribui com alguma coisa ou para alguma coisa. A alternativa é a que está correta. Assinale a alternativa em que os plurais dos vocábulos são formados com as mesmas terminações de emissões e cidadãos. Cuidado, as bancas cobram muito e isso é bom. É tipo rúbrica, nada disso, é rubrica. Paroxítona, terminada em A, não tem acento. Rubrica. Da mesma forma, cidadãos. Então, eu preciso ver, será que escrivão é escrivões e capitão, capitãos? É o que a gente precisa. Primeira coisa, compreender o enunciado. Os plurais vão ser feitos com as mesmas terminações de emissão. Eu tenho qual é o plural? Emissões. Não é isso? E cidadão, cidadãos. E agora, escrivão vai ser o quê? Os escrivães e também os capitães da areia, de Jorge Amado. Então, capitães não pode ser. Eu já sei que é ons e ãos. Sacristães ou sacristões e os cordões. Então, não pode ser. O último tem que ser ãos. Sacristães, sacristões. Balão virou o quê? Os balões. Emissão virou o quê? Emissões. Irmão, irmãos, nada disso. Irmãos. Cidadão, cidadãos, letra C, de coração. Eu sempre brinco com os alunos. Ah, o plural de pão é pães e o plural de mão? Alguns falam mães, nada disso, né? Mãos. Então, as razões pelas quais estudamos são estas, dois pontos. E as emoções, as razões e emoções. E aqui nós temos os grãos, lá do sul, e os patrões. Grãos e patrões. Inverteu a ordem aqui. Então, emissão, emissões. Balão, balões. Cidadão, cidadãos. Irmão, irmãos. Alternativa C está correta. Na crônica, a narradora relata que, primeiro, crônica vai fazer o relato de algo que ocorre no dia a dia. Você foi ao médico, por exemplo, e vai fazer uma crônica ali na sala de espera. Então, é um texto menor, O Encantamento do Mar, da Marina Colasanti. Então, o que você pode fazer? Fazer a leitura do texto? Não recomendo, recomendo que você leia as alternativas e volte ao texto para você otimizar o seu tempo. Ela relata que o mar causa tristeza às pessoas que se encantam por ele. Será que ele causa tristeza mesmo? É o que a gente vai ver. O encantamento do mar. O mar traz encanto. O encantamento pelo mar é inesgotável. Então, nada de tristeza, é encantamento. O tédio com o barulho do mar a fez adormecer rapidamente. Será que ela tem tédio com o barulho do mar? Observe aqui. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos com a natureza. Em vez disso, pensamos em tiros, explosões, enfrentamentos. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Ela imaginou o mar e com esse pensamento deslizei para o sono. Então, nada de tédio. Tédio é com a violência urbana, com a violência do dia a dia. As tempestades marítimas a deixam mais nervosa do que a violência urbana. Nada disso. A violência urbana é que a deixa nervosa. Tanto é que quando ela pensou no mar, ela deslizou para o sono.
As várias mudanças de cores do mar normalmente a incomodam. Ficou fácil porque você já eliminou várias alternativas, porque o mar traz um encantamento. Nada de o mar traz tristeza, traz tédio e também incômodo. Quando a gente volta aqui, você já observa que o mar está mais para cinzento do que para azul. Então, em momento nenhum, ela fala que estas cores do mar normalmente a incomodam. A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar, é o que a gente vai ver aqui. Deitada e protegida pelo lençol, imaginei o mar momentaneamente iluminado pelos relâmpagos e salpicado pela chuva torrencial. Com esse pensamento, deslizei para o sono. Certinho aqui, a alternativa é que está correta. A chuva torrencial e os relâmpagos a puseram a pensar no mar. Ela passou a pensar no mar e também foi dormir. O termo destacado está empregado em sentido figurado, sentido conotativo de conto de fadas, quando você dá um novo significado a determinada palavra. No meio do caminho havia uma pedra. E aí? Se a gente não observar o contexto do poema de Drummond, pode ser que seja uma rocha, mas pode ser um empecilho. Se for empecilho, eu usei o quê? A palavra pedra no sentido figurado. O encantamento pelo mar é inesgotável. Aqui, o mar mesmo, então, é sentido próprio, não deu um novo significado. O mar se encherá de pequenas ondas coroadas. Em cima das ondas haverá, ou haverão coroas, né? Haverá coroas, porque verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, essas ondas, em cima delas tem coroas? Nada disso. Então, aqui eu já sei que foi empregado em sentido figurado a palavra coroadas. Estamos tão acostumados com a violência urbana que já não dialogamos. Lembrando, aqui está o texto, se preciso for, você volta. Já não conversamos com a natureza, é isso. As pessoas conversam com a natureza. Imaginei o mar momentaneamente iluminado, que vem das luzes dos raios. Vendo através das pálpebras fechadas o clarão intermitente, deslizei para o sono. Pálpebras, aquela parte do corpo, dos olhos ali, aquela pele que vai cobrir os olhos, sentido também próprio. Então, eu já venho e descarto também. Alternativa é. No quarto parágrafo do texto, os travessões servem para destacar o quê? Então, os travessões, vamos ver aqui. Nestes tempos de quase verão, quase porque a temperatura sobe e desce obedecendo ao comando da chuva ou de mais uma frente fria. Então, esses travessões, eles vão trazer qual sentido? Eles servem para quê? Será que é explicar ou exemplificar uma oposição? Nestes tempos de quase verão, aí ela vai explicar. Mas por que quase verão? Aí você faria essa pergunta. Então, ela vem explicar. Quase porque a temperatura sobe e desce. Então, explicação, nada de exemplo, não é oposição. Oposição vai aparecer mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Citação e nem enumeração. Então, travessões e também 2 pontos, que a VUNESP cobra bastante. Fique atento à ideia, ao sentido de explicação. Assinale a alternativa em que a vírgula incluída no trecho não causa prejuízo à norma padrão. Caro concursando, tem vírgula, você já vai se lembrar de quê? De SVC. Não separa por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe a alternativa C. O vento pode mudar. Aí você já identifica o verbo, a locução verbal e faz a pergunta. O que pode mudar? O vento. Ah, então o vento é sujeito. E aqui eu tenho o quê? A locução verbal. Eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. O mar se encherá. Encherá de quê? De pequenas ondas. Então eu tenho o verbo e depois eu tenho o complemento. Não posso também. Tenho passado longos momentos com o olhar. Então aqui nós temos o quê? O substantivo. O olhar mergulhado no oceano.
não separo do substantivo por vírgula, o adjunto nominal e nem o complemento nominal. Não podem ser separados do sujeito, do substantivo por vírgula. O mar está mais para cinzento do que para azul. Nessa comparação, eu não uso vírgula. Então, aqui, descarto a alternativa B. Não pode usar. O mar está mais para cinzento do que para azul. Não tem essa vírgula. Então, a alternativa é: a temperatura sobe e desce, obedecendo ao comando da chuva. Emprego da vírgula aqui é o quê? Facultativo. Tanto é que lá no texto não usou e aqui está usando, está correto. Quando a vírgula é facultativa, geralmente a banca VUNESP faz isso. Lá no texto está sem vírgula, aí coloca a vírgula. Como é facultativo, nas duas possibilidades, as duas possibilidades estão corretas. Isso é muito comum ocorrer também, o emprego desta vírgula, o emprego facultativo, nos adjuntos adverbiais. Você vai se lembrar de quê? De que esses adjuntos adverbiais de curta extensão podem vir separados ou não por vírgulas. Fique atento. Na passagem do segundo parágrafo, hoje, por exemplo, dia de poucas nuvens e vento soprando de leste a oeste, a forma verbal destacada indica a ação que, observe, hoje o vento está soprando. Então, primeiro, estamos no presente e uma ação que está acontecendo, o vento está soprando. Foi concluída? Nada disso. Passado, não. Eu já vi que hoje é o quê? Presente, não é isso? Teve continuidade em determinado período. Sim, observe aqui, ando, bebendo, partindo, é o gerúndio. O gerúndio vai expressar uma ação contínua em determinado momento. Eu estava estudando na última semana, ação contínua. Hoje estou explicando verbos para os meus alunos. Então, uma ação que está contínua, em continuidade, em determinado período. Acontecerá futuro, nada disso. Passado, hoje é presente. Expressa uma hipótese para o futuro? Talvez sim, é uma hipótese. Mas aqui não. É uma ação que teve continuidade em determinado período. Alternativa redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Qual é mais fácil para você? Sugiro que comece, quando a prova for da VUNESP, comece pela concordância verbal. Geralmente, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado e as expressões partitivas. A maioria dos alunos chegou ou chegaram? Vou deixar essa pergunta para você responder aqui na seção de comentários do curso também. Então, o medo de que certas pessoas têm do mar as torna incapazes de perceber sua beleza. Vou destacar os verbos primeiro. Foram compreendidos, observa a locução verbal, do nível do mar é causado, é proibido nesta cidade a prática. Aqui eu já automaticamente já coloquei aqui a prática justamente porque isso daqui vai influenciar. Sempre se encontra pessoas que não se importarão com o meio ambiente. Vou começar pela concordância verbal. O medo que certas pessoas têm do mar. Quem tem? Então aqui nós observamos o que? Certas pessoas têm, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito no plural. Então, certas pessoas têm do mar certinho. Então, aqui, concordância, está ok. As torna incapazes de perceber sua beleza. O que as torna incapazes de perceber sua beleza? O medo. Observe onde está o sujeito e onde está o verbo. Será que as pessoas ou o medo? Então, observe aqui. O medo torna as pessoas. Então, está certinho porque sujeito no singular, o verbo também no singular. Então, aqui está correto. O medo que certas pessoas, as pessoas têm do mar, as torna incapazes. Ou seja, o medo torna as pessoas. O medo
sujeito no singular torna verbo também no singular. De perceber sua beleza, alternativa A corretíssima. Muita coisa dos trabalhos dos marinheiros foram compreendidos. Faça a pergunta, o que foi compreendido? Muita coisa. Aí você precisa identificar o núcleo do sujeito. Então, coisa, foram, não. Muita coisa foi compreendida. Porque eu falo o quê? Coisa compreendida apenas recentemente. A banca aqui, o examinador já coloca trabalho marinheiros. Quem que foi compreendido? Muita coisa foi compreendida. Concordância nominal, o verbo no particípio, exercendo a função de adjetivo, o verbo, aqui nós vamos entender o quê? Que o adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Eu posso simplificar e falar coisa compreendida. Então, adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. O aumento da temperatura e a diminuição do nível do mar. Então, aqui eu tenho o quê? O aumento, o E, ideia de adição. 1 mais 1, eu tenho o quê? Um sujeito composto. Sujeito composto com o verbo posposto a ele, o verbo vai para o plural. O aumento da temperatura e a diminuição do nível do mar, eu vou falar o quê? Eles é causados? Eles é causado? Não. Eles são causados por elevadas emissões. Descarta a alternativa C. É proibido e agora? Quando aparecerem as expressões, anote aí no caderno. É proibido, é bom, é necessário. Primeira coisa que você vai identificar se antes do substantivo aqui, isso aqui não está relacionado. O que é proibido? Nesta cidade? Não. Aqui é o local onde é proibida alguma coisa. Isso aqui é o quê? Adjunto adverbial. Aí você já sabe. Este adjunto adverbial não interfere, você pode até retirar. É proibido a prática. Lembre-se disso. Apareceu, é bom, é importante, é necessário. Você vai observar se junto ao substantivo há um artigo ou um pronome que a gente vai chamar de determinante. Se tiver o artigo, aí o proibido, o necessário, o bom, vai concordar com ele. Como aqui, artigo aqui está no feminino, eu já sei. Então, o correto seria o quê? É proibida a prática de esportes. Ah, mestre, mas se não tivesse o A, então seria é proibido? Sim, é proibido nesta cidade prática de esportes. É o mesmo exemplo de entrada e agora, entrada, como que eu falo? Proibida ou proibido? Proibido. Entrada, proibido. Se eu falar assim, então, aí vamos colocar na ordem direta, é proibido, entrada. Então, vamos colocar aqui, ó, entrada é proibido. Sou estranho, não sou? Mas está correto porque não apareceu o determinante. Agora, se eu colocar o determinante, aí este predicativo do sujeito, o proibido, vai concordar com o determinante. A entrada é proibida. Entrada é proibido. Então, é proibido entrada e a entrada é proibida. Então, aqui, é proibida a prática de esporte, seria o correto. Sempre se encontram pessoas que não se importarão. Então, as pessoas não se importarão. Agora, sempre se encontram pessoas. Aqui eu tenho o quê? Um advérbio, não é isso? Aí lá no Enéas 4Ps eu já sei que o quê? O advérbio é palavra atrativa, vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Se a gente colocar na ordem, aqui na voz passiva sintética, sem o advérbio, para ficar mais fácil, encontra-se pessoas ou encontram-se pessoas? Este se aqui será o quê? Uma partícula apassivadora, ou seja, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, o se é partícula passivadora e o verbo vai concordar com o sujeito paciente, aquele que vem depois do verbo. Em pessoas aqui está no plural. Então, pessoas é encontrada? Não, pessoas são encontradas. Então, o correto aqui seria o quê? Sempre se encontram pessoas. Simplifique, inverta a ordem, retire o advérbio. Então, coloque assim, encontram-se pessoas. O mesmo exemplo de quê? Vendem-se casas.
Vamos marcar a alternativa redigida em concordância com a norma padrão de colocação pronominal. Aí você já sabe, opa, colocação pronominal, o mestre sempre fala de Enéas 4Ps. Enéas 4Ps. Então vamos lá, são as palavras atrativas. Descarta a alternativa A. Não inicio frase com os pronomes oblíquos átonos. N de Enéas. Então, palavra atrativa, ele vai atrair o pronome para perto dele. O pescador não se conformava. Palavra negativa. Tendo registrado-se. Então, você vai observar aqui, eu tenho o quê? Uma locução verbal. Nesta locução verbal, eu tenho o quê? O verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Quando o verbo principal estiver no particípio, não pode o pronome oblíquo átono vir depois dele. Então, o correto seria tendo-se registrado. Os trovões que se escutam. Este que é o quê? Olha o P de Enéas 4Ps. Pronome relativo. Então, pronome relativo, palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Os trovões que se escutam certinho, alternativa D. Olha o P de Enéas 4Ps. Ainda lembro-me, ainda é o quê? Advérbio, é o A de Enéas, advérbio. Então, o correto seria ainda me lembro do dia. Então, Enéas 4P são as palavras atrativas que vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e esse pronome virá antes do verbo. Leia o texto a seguir. Assinale a alternativa que completa de forma correta as lacunas. 3 possibilidades, vamos começar pela mais fácil, não é isso? Não se deve negar a crianças ou às crianças. Quem nega alguma coisa a alguém. Então, não se deve negar o quê? O direito. Então, aqui objeto direto. Opa, se já tem objeto direto, a outra tem que ser o quê? Um objeto indireto. Ah, objeto indireto é aquele que vem acompanhado de preposição, certinho. Mas cadê a preposição aqui? Por isso terá crase. Por quê? A crase é a junção da preposição a exigida pelo verbo negar, mais o as, que é artigo definido feminino, que vem acompanhando o substantivo crianças. Então, não se deve negar às crianças o direito de conhecer. Então, a primeira tem crase. O mar e de brincar em meio às ondas. Quem está em meio a alguma coisa. É igual quem nega alguma coisa a alguém. Então, em meio aos atos antidemocráticos, por exemplo, aos atos. Deu aos antes de uma palavra no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Então, só restaram 2. E agora? Qual delas? Por esse motivo, as praias devem ser acessíveis. Se é acessível a alguém. E agora, neste caso aqui, então vai ter que ter crase? Nada disso. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau, juvenal. Então, não pode ter crase, a alternativa B está correta. Outra coisa, eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Todas, certa, alguma, não uso crase antes dos pronomes indefinidos. E aqui ficou fácil, crase no singular antes de palavra no plural, nem a pau, juvenal.